Poder Judiciário representado pelas suas entidades de classe e o Congresso Nacional. Era um trabalho ainda muito incipiente, muito artesanal, inclusive. Nós, decorridos 10 anos, acho que todos nós aprendemos. Tanto os parlamentares hoje valorizam, citam, referenciam, se pautam por aquilo que as entidades sugerem. É bastante comum que as opiniões, os pareceres, as sugestões, as notas técnicas que são apresentadas pelas entidades sejam invocadas no debate parlamentar. E, ao mesmo tempo, creio que as entidades também qualificaram esse exercício de presença aqui no Congresso para veicular as legítimas pretensões dos magistrados. Gostaria que o senhor falasse um pouco do processo político e da demora que leva na negociação e de aprovação de propostas. Esse ano a gente teve o exemplo do projeto de subsídios, que após alteração na Câmara foi aprovado, mas que levou bastante tempo. Por que isso ocorre? Em primeiro lugar, o tema dos vencimentos, da remuneração, sempre é muito complexo. Neste caso, houve uma expressiva vitória da magistratura, liderada pelas entidades e também pelos tribunais. O Supremo, o STJ, o TST desempenharam um papel importante em nós encontrarmos um ponto de equilíbrio. Não era exatamente o que os magistrados desejavam, mas aquilo que foi possível nessa circunstância política, nesse contexto político, uma vez que nem a magistratura, nem o Congresso Nacional se movem ignorando o contexto em que nós nos inserimos. Há temas contemporâneos a este que até hoje aguardam deliberação. Lembremos a temática do reajuste dos aposentados. Nós discutimos hoje se os aposentados terão um reajuste de 6%, de 7% ou de 8%, enquanto a magistratura conseguiu um aumento de 9%. Alguém vai dizer, a comparação é inadequada. Bom, pode ser, mas a comparação é necessária para a compreensão das dificuldades que nós temos. O Congresso Nacional, ao ocupar o centro da esplanada dos ministérios, é uma casa de urgências, é uma casa de arbitramento dos interesses de vários setores sociais, vários segmentos econômicos, entre os quais estão os magistrados. Não há nenhum setor aqui que tenha tratamento ou que deva ter tratamento privilegiado. Então, os empresários aqui comparecem, os trabalhadores, os aposentados, os magistrados, os policiais, os agentes comunitários de saúde, os índios, os quilombolas, os sindicalistas, as mulheres, todos os segmentos aqui comparecem com as suas pretensões. E nós temos a necessidade de conjugá-los, a necessidade de compatibilizá-los numa certa lógica de desenvolvimento com justiça social. Essa é a tarefa principal do parlamento, de harmonizar os interesses conflitantes, os interesses necessariamente plurais. Daí porque aqui ninguém consegue levar tudo. Nenhum segmento consegue levar tudo aquilo que deseja, porque não é possível que assim seja. E tenho a convicção de que, apesar das entidades me narrarem, às vezes, algumas incompreensões por parte de associados em torno dessa dinâmica, o aprendizado, a lição, a continuidade desse processo, da participação da magistratura no processo político, vai permitindo que se extraiam lições. E essa é a lição principal. Aqui não é um jogo de tudo ou nada. É sempre um jogo como uma audiência trabalhista. Quantos e quantos juízes do trabalho ou funcionários da Justiça do Trabalho que nos assistem nesse momento já participaram de negociações, seja em dissídios, em ações individuais, seja em dissídios coletivos, em que há exatamente um entendimento. É mais ou menos o papel que o Congresso Nacional joga, e isso exige tempo. Não é algo instantâneo, porque como é algo que tem uma lógica decisória diferenciada, ela é sempre pactuada. É muito diferente a situação minha, por exemplo, quando eu era juiz, e hoje como parlamentar. Quando eu era juiz, eu chegava na sala, numa sala de audiência, e fazia aquilo que eu considerava correto de acordo com a lei e a Constituição, a minha interpretação. Ou seja, o processo decisório do magistrado, mesmo que atuando em órgão colegiado, é sempre individual. E ele se legitima, inclusive, nisto, nessa convicção que ele tem, a partir das provas, a partir da leitura do direito objetivo, de qual a melhor solução para aquele caso. Mas é um processo decisório em que o convencimento é marcadamente individual. É diferente do processo decisório parlamentar, processo decisório político, em que a lógica é necessariamente você abrir mão das suas convicções individuais para conseguir construir maiorias políticas, construir consensos.
Isso num país multifacetado, um país de grande extensão territorial, de grande complexidade cultural, 8 milhões e 511 mil quilômetros quadrados, 200 milhões de habitantes, 27 unidades federadas, 19 partidos representados no Congresso Nacional. É lógico, evidentemente, que num contexto de fragmentação desta natureza, o sucesso, a receita do sucesso, é compreender que, evidentemente, a política no Brasil ela não é feita da afirmação, e não deve ser feita, da afirmação de valores individuais. E isso, evidentemente, a magistratura se insere neste contexto. Isso explica por que projetos dessa natureza são sempre intensamente negociados, mas não é nada pessoal, nada dirigido especialmente à magistratura, mas sim algo da natureza da política brasileira. Falando um pouco do ano de 2009, um breve balanço, o que o senhor destacaria da atuação do senhor aqui? Primeiro, eu acho que foi um ano bastante vitorioso para o Brasil. Nós conseguimos romper os cenários sombrios que se anunciavam no ano passado acerca da crise econômica. Quando o presidente Lula falou da marolinha, houve muita gente que criticasse. Apesar de nós terminarmos o ano com um crescimento do produto interno bruto próximo de zero, mas não temos recessão, temos a manutenção do nível de emprego, isso mérito do governo, que soube com muita coragem impulsionar medidas anticíclicas, que são reconhecidas hoje mundialmente e reconhecidas pelo povo brasileiro, e também pela contribuição do Congresso Nacional. Primeiro semestre inteiro, praticamente, nós votamos medidas provisórias que foram reafirmadas agora no final do ano. Portanto, um ano em que saímos vivos, saímos inteiros, se nós compararmos com as economias, por exemplo, da União Europeia, em que há queda do produto da atividade econômica, alto desemprego. O Brasil, pelo contrário, tem uma avenida de prosperidade econômica aberta pela frente. Depois nós conseguimos avançar na consolidação de instituições democráticas. Fui relator da reforma eleitoral, que hoje já está em vigor, que regerá o pleito de 2010. Não equacionou todos os problemas da democracia brasileira, porque é impossível fazer de uma canetada, de uma vez só, mas avançamos em temas centrais, como, por exemplo, o uso da internet nas campanhas eleitorais, como a participação política das mulheres, como a eficácia das ações de combate à compra de votos, o uso da máquina administrativa, a captação ilícita de recursos. Atingimos, portanto, alguns temas bastante importantes. Tenho muito orgulho de ter sido o relator da maioria política na Câmara e no Senado, que tornou possível essa nova lei. E, finalmente, agora estamos fazendo o debate do pré-sal, o debate que irá ter um efeito determinante sobre os destinos do nosso país. A nossa nação poderá se transformar em 20 ou 30 anos a quinta maior economia do planeta. E isso é muita coisa, isso é muito importante. Agora é central que isso se dê vencendo uma marca fundamental da nossa história, que são as desigualdades sociais e regionais. Por isso que esse debate do pré-sal é importante, para que essa riqueza seja adequadamente utilizada nesse projeto nacional de desenvolvimento que supere as injustiças sociais, que supere as desigualdades regionais e, por isso, integre o nosso país nesse esforço coletivo de afirmação de uma grande nação. Então é um ano, eu diria, muito bom e, ao mesmo tempo, bastante promissor, que reafirma valores essenciais para os que lutam por mudanças, que é a esperança, o otimismo, a crença de que a ação coletiva de homens e mulheres consegue transformar o nosso país. Por fim, gostaria de falar de 2010, ano de eleições. Você acredita que isso pode prejudicar o andamento dos trabalhos legislativos? As eleições sempre são importantes, sempre são boas, foram uma dura conquista do povo brasileiro. Nós precisamos adequar o nosso calendário eleitoral. Esse é um debate que ainda não conseguimos fazer, porque, infelizmente, a eleição ano sim, ano não, sim, acaba por dificultar o andamento dos trabalhos no Congresso Nacional. A política flui, é um momento de relegitimação das instituições políticas, de reafirmação da mobilização da sociedade, é um momento de maior participação política dos cidadãos, portanto, é um momento que deve ser valorizado. Infelizmente, temos esse subproduto. A partir de meados do ano, muito dificilmente nós teremos votações durante 3 ou 4 meses, até porque teremos, além das eleições legislativas, eleições para governadores dos estados e eleição para presidente da República, num contexto de bastante polarização entre o projeto que nós representamos e o projeto representado pelos nossos adversários. Então, é uma eleição que também será bastante emocionante e que terá esse impacto. Agora, com tudo isso, evidentemente, vale a pena que nós vivamos mais essa experiência das eleições de 2010. Teremos trabalhos legislativos normais, acredito eu, até o mês de maio.
vamos concluir a votação do pré-sal, porque esse ano estamos com a expectativa de votar mais um projeto, concluir mais um, remanescerão 2. Precisamos resolver a questão dos aposentados e dos pensionistas. A agenda social se abrirá ano que vem com essa demanda, com essa prioridade. Depois teremos as eleições e depois a vida segue com novos deputados e novos senadores eleitos pela sociedade para darem continuidade a esse esforço de modernização e de desenvolvimento do Brasil, do nosso país. O senhor gostaria de deixar uma mensagem para os associados da ANAMATRA, para os juízes do trabalho do Brasil? Em primeiro lugar, uma mensagem de reconhecimento, de agradecimento pelo grande trabalho que fazem, muitas vezes anonimamente, em várias trabalhistas e tribunais regionais espalhados pelo país todo, saudar os ministros do Tribunal Superior do Trabalho e uma palavra de incentivo à ANAMATRA, a todos os seus diretores, a todos os seus representantes, a todas as AMATRAs, para que não deixem refluir a luta associativa, porque ela é muito importante para essa dimensão de serviço público que o Poder Judiciário tem. É importante para os magistrados, mas mais importante ainda para os destinatários dos serviços que os juízes prestam, para o povo brasileiro, para a sociedade, que necessita de um Poder Judiciário mais eficiente, que dê conta de, com velocidade, garantir o atendimento dos direitos, dos generosos direitos garantidos na Constituição e nas leis brasileiras. Então, que todos tenhamos um ótimo ano de trabalho em 2010 e um Natal de muita paz e de muita fraternidade nas suas famílias, nas suas cidades, espalhados pelo país todo, que seja um momento de revigorar ânimo, revigorar entusiasmo para este ano, mais um ano das nossas vidas, mais um ano da vida do nosso país. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. E a TV Anamatra quer contar com a sua participação. Envie sua sugestão para o nosso e-mail, tv@anamatra.org.br. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.